mesmo tempo. Exatamente. Foi muito debaixo da direção do Senhor, né? Que eu fui preparadora e fui fazer essa vida prática mesmo. Eu acho que aí a gente pode... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Unicast, o seu podcast Teologia, que visa encontrar unidade na nossa diversidade de convidados. Hoje, mais uma convidada aqui conosco. Estamos oficialmente na segunda temporada. Estamos muito alegres aqui nesse projeto avançando e esperamos que você também esteja feliz, que você seja um ouvinte da primeira temporada que está firme com a gente, ou seja, um novo ouvinte que chegou aqui agora, uma pessoa que está vendo também, né? Ouvinte, se você estiver só ouvindo, né? Mas pode estar nos vendo, seja como for, não interessa a maneira. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Pedro Fernandes, estou aqui junto com Pastor Gibas e Pastor Léo, sempre na mesa aqui comigo. Bem-vindos mais uma vez, pessoal. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no trânsito, na academia. Eu não sei onde você está ouvindo isso, se é no YouTube, se é Lavando no louça. Spotify, se é lavando louça, mas que bom que você está junto com a gente. Já dispara, já compartilha. Você sabe que é bom, né? Esse podcast já tem ouvido, então já compartilha, já manda para alguém que nós temos muita coisa boa para tratar hoje. Deus abençoe. Olá, pessoal, que alegria estarmos de volta e tendo você aí participando. A gente sempre pede, né? Comente, por favor, nos dê um retorno daquilo que você tem percebido, se você tem sido abençoado. Eu creio que sim, nós estamos sendo abençoados também ao participar aqui. E que alegria hoje, em especial, ela vai se apresentar, mas você já vê aqui do meu lado, que alegria, que expectativas que nós estamos de receber essa convidada tão especial. Bom, sem delongas maiores, seja muito bem-vinda, Rafa. Obrigada. A gente chama de Rafaela Marostega. Marostegam. Se apresente. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Rafaela Marostegam, faço parte da Igreja Batista Somos Um. Eu trabalho com gestão de tráfego pago, né? Mídia social, marketing, essas coisas. E eu também sou líder de célula de adolescentes aqui da igreja, então... E também eu fiz uma viagem missionária, e é esse o motivo que a gente está aqui trocando essa experiência. Muito bom, então. Rafinha já deu a deixa, né? Ela passou recentemente por uma experiência missionária. A gente achou uma ótima deixa, né? Um ótimo momento para a gente conversar sobre esse assunto, sobre missões dentro desse contexto de igreja local. Então, a gente quer falar sobre esse tema de uma maneira mais ampla, né? Então, bom, vamos começar estabelecendo sobre isso. A gente tem, acho que, ponto zero aqui, né? Como a gente sempre se apresenta, a gente é um podcast de teologia, então a gente sempre vai começar a partir desse ponto. Já vou começar aqui, primeiramente, trazendo os nossos pastores aqui para a mesa. A Bíblia tem muito a dizer sobre missões, né? O Novo Testamento, especificamente, é um testamento missionário, né? Vou cunhar esse termo aqui agora. Mas como que a gente pode definir assim, o que a Bíblia diz sobre missões? Qual que é esse chamado que os cristãos têm? E como que a gente concilia? Eu vou fechar com essa última pergunta aqui. Esse chamado missionário que hoje a gente vê como algo extraordinário, né? Você ir para o campo, e o chamado de todo cristão a ser um missionário. Como que a gente pode pensar todas essas perguntas aqui? Bem, eu acho que a gente pode começar pensando no chamado de todo crente para, em primeiro lugar, ser um discípulo de Cristo. E quando a gente fala de um cristão ser um discípulo de Cristo, e dentro desse campo missionário, desse assunto, Cristo veio ao mundo, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar o pecador e o reconciliar com Deus. Então, Jesus, né, desde a fundação do mundo, uma frase que a gente gosta de citar, né? Antes do haja luz, já haja cruz. Então, Deus já tinha um plano de resgate para a humanidade perdida. E pensando dessa forma, Jesus, ele é o primeiro missionário que veio trazer as boas novas. Tem uma frase que diz exatamente isso, né? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Uau, exato. Então, Jesus, ele veio primeiro, né, para nos resgatar e para nos reconciliar com Deus. E ele deixa esse evangelho, ele deixa essa mensagem com a gente. E a ordem é muito clara e muito simples, e todos nós sabemos. Ide por todo mundo
e pregai o evangelho, ou indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o chamado de todo cristão, né? O compartilhar a graça que recebeu, compartilhar a luz que recebeu. Eu acho que não há muito mais o que falar, claro, podemos aí abordar vários textos, etc. Mas é a expectativa de Deus para nós, ao nos salvar, é que possamos compartilhar essa boa nova que nós recebemos em Cristo. É isso aí. A frase é de David Livingstone, um missionário também. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Cara, se a gente vamos pensar corporativamente, né? Qual a missão da sua empresa? Qual a missão de um homem no casamento? Qual a missão de um cristão? A missão de um cristão é o Mateus 28, né? Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basicamente, quem entendeu a mensagem da cruz, basicamente, quem segue a Cristo, quem é um discípulo de Cristo, ele quer fazer discípulos. Então, é um chamado para todo cristão, né? Ou nós somos cristãos ou somos impostores. E se somos cristãos... É a mudança de frase hoje, né? Todo cristão é um impostor ou um missionário. Essa eu acho que é do Brennan Manning, eu não sei. Acho que é. Mas, enfim, é o nosso chamado. Eu disse recentemente para uma ovelha que a gente estava numa conversa sobre o batismo, falei assim, a gente vive disso. A gente vive de levar as pessoas ao batismo, porque é o que Cristo nos mandou. Então, todos somos missionários. Muito bom. E aí, não posso deixar de trazer a nossa convidada para a conversa. A gente tem esse momento, talvez, né? Que vou chamar de talvez um despertamento. Né? Todos nós temos essa responsabilidade. Sim. E tem momentos diferentes da caminhada, né? Às vezes a gente está mais acomodado ali, seguindo a nossa vida. Em algum momento, talvez, todos nós já tivemos esse despertar. Especificamente a Rafa passou por essa experiência. Eu queria te perguntar, Rafa, como que foi para você você já era cristã, você estava ali na igreja, a partir do momento em que você falou assim, puxa, acho que ter essa experiência, acho que seguir por esse caminho de missões, como que foi isso para você? Como que você chegou nesse momento? Por mais simples que seja a explicação, né? Mas diga como quiser. Bom, foi muito um direcionamento de Deus mesmo para eu fazer a viagem missionária prática, né, mesmo? Porque, na realidade, como cristãos, nós somos missionários. Então, qualquer lugar que a gente estiver, a gente precisa pregar a palavra de Deus. E antes da viagem missionária, eu fiquei 12 dias no Equador. E também, antes da viagem missionária, eu fiz uma escola chamada Dunamis Greenhouse. E essa escola foi pregado muito de, cara, não é só sobre ir para as nações e tudo mais, mas sim levar o reino de Deus, o evangelho, no lugar que você está, seja na sua família, seja na sua escola, faculdade, trabalho. Então, essa que é a questão, sabe? Mas, enfim, partindo para a parte prática do Equador, foi muito um direcionamento de Deus. Eu nunca tive isso de, nossa, vou ser missionária e vou para algum lugar fazer missão. Nunca tive isso. Quem teve isso foi mais a minha irmã. E aí, a parte prática foi junto com essa escola, né? E eu só tinha me inscrito para a escola e eu nem queria fazer a missão, né? Falei assim, não, só vou na escola, tá tudo bem, beleza. Aí, depois de um tempo, o Espírito Santo mesmo foi despertando esse chamado, assim, para uma nação. Eu não sabia qual, o Senhor também que me direcionou para o Equador, mas foi muito um direcionamento do Senhor. Eu fui sentindo para onde o Senhor queria me levar, assim, e não foi do nada, mas foi quase que do nada. Progressivo, mas ao mesmo tempo... Exatamente. Foi muito debaixo da direção do Senhor mesmo, que eu fui para o Equador e fui fazer essa viagem prática mesmo. Eu acho que aí a gente pode, continuando a nossa conversa aqui, né, pensar muito sobre essa importância de ter um relacionamento real com Deus ali, né? Se a gente vive uma vida no automático e a gente também nunca para escutar Deus, por exemplo, Deus não tem como chamar a gente para nada, na verdade, né? Não só para missões, mas Deus às vezes não... Às vezes a gente faz as mesmas orações, não para ouvir o que Deus tem a dizer sobre aquilo, só chega na igreja, faz a lista de pedidos, né? Aquele exemplo clássico, né? A pessoa que só liga para pedir alguma coisa, né? Como se fosse, e a gente não para escutar. Eu acho que o chamado missionário dos dois tipos, seja para fora, seja uma missão que você vai cumprir no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ele nasce desse momento onde você para ouvir Deus, né? Porque justamente o que a gente estava falando, né? Deus tem esse anseio missionário, né? Sim. Acho que a importância da gente
caminhar nesse relacionamento e para qualquer cristão que talvez se pergunte, como que isso acontece? Acho que acontece a partir de um relacionamento com Deus. Eu gosto de um texto de Ezequiel, que não fala especificamente sobre isso, mas a gente pode aplicar, né? Quando Deus fala com Ezequiel, procurei um homem na terra que se colocasse pela brecha e não achei, que se colocasse na brecha e não achei. Deus está procurando, gente. Deus está falando, né? Pastor Léo tem sempre uma frase que eu gosto muito. Deus está sempre falando. A gente aqui não está ouvindo. A Bíblia que anda muito fechada. A Bíblia que está fechada, nossos ouvidos estão ouvindo tantas outras vozes nessa correria que nós vivemos, nessas distrações, no ativismo, nas nossas atividades, às vezes lícitas e justas, mas Deus está procurando alguém. E quando alguém para e ouve, Deus fala assim, opa, é você mesmo que eu vou usar. E o Pedro colocou sobre o relacionamento, né? Como é importante a gente ter um relacionamento, aliás, mais do que importante, é essencial o relacionamento com Deus para uma vida missionária. E depois eu quero tocar num ponto que a Rafinha falou também sobre que missões vai muito além do só transcultural que às vezes se pensa, mas falando do primeiro ponto, sobre relacionamento, é como quando a gente está entusiasmado com uma amizade, por exemplo, ou com um relacionamento amoroso, né? E você está apaixonado com aquela pessoa e você se entusiasma e você pensa nessa pessoa o tempo inteiro. E aí, quando você encontra com outras pessoas, é inevitável você fala da pessoa amada. Você compartilha do seu amigo. Aí, todo exemplo que você dá, você fala do seu amigo, né, ou da sua esposa, ou da pessoa amada ali. Por quê? Porque você está cheio de entusiasmo, você está apaixonado com aquela pessoa. Então, tudo que acontece vem na mente aquela pessoa. É a mesma coisa com Deus. Quando nós nos relacionamos com Cristo e Cristo faz parte realmente da nossa vida e a gente o ama, não tem como a gente tirar Jesus das nossas conversas. Porque se alguém conta um problema, você vai falar de Jesus. Se alguém conta uma alegria, você vai falar de Jesus. Se alguém conta qualquer situação corriqueira, você vai falar, olha, Jesus. A gente sempre inclui Jesus na nossa vida porque ele faz parte da vida. Então, esse relacionamento é tão importante e é a base, na verdade, né, de falarmos de quem a gente está amando, de quem a gente está se relacionando. E aí eu volto a esse ponto que a Rafinha tocou, que é tão importante, né? Às vezes, quando fala, vamos falar de missões, pensamos já em África, pensamos já em povos não alcançados, pensamos já, né, em outras religiões a serem, né, confrontadas ali, alcançadas. Mas missões, a Bíblia fala, né, começando em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E a gente sempre aplica isso, né, começando em Jerusalém, ou seja, na cidade, onde a gente está, no nosso redor, com as pessoas conhecidas. É muito mais fácil nós alcançarmos um vizinho do que nós alcançarmos, de repente, uma pessoa na África. Por quê? Porque, para começar, ele é meu vizinho. Sim. Eu não tenho despesa nenhuma. Eu não tenho que viajar, eu não tenho que estudar uma outra língua, eu não tenho que estudar um outro costume de um outro povo. É meu vizinho. Só que, às vezes, a gente pensa assim, não, um dia eu vou para missões. Não, Deus nos chama hoje para missões. É isso. Sim, e dessa questão que ele falou de relacionamento do vizinho e tal, é muito real, porque quando a gente estava lá, a gente meio que não tem medo, assim, de pregar, porque ninguém vai saber quem é a gente vai embora mesmo, a gente vai sumir, beleza, mas a gente pregou. E muitas vezes aqui a gente fica com esse receio de, tipo, tá, mas o que essa pessoa vai pensar de mim? Mas por que eu tenho que falar pra ela, sabe? Ela tá do meu lado, como assim ela não sabe ainda? Então, às vezes, a gente acaba esquecendo que a pessoa que tá do nosso lado, muitas vezes, nunca nem ouviu falar de Jesus. E a gente precisa trabalhar esse senso missional na gente diariamente. Por exemplo, lá a gente também evangelizava até o Uber, assim. Então, tipo assim, a gente pode aplicar isso. O Uber também, você nunca vai ver. Então, começa evangelizando o Uber. Depois você passa pro seu vizinho e tudo mais. E é muito real isso do senso missional que a gente precisa desenvolver para sempre estar pregando o evangelho por onde a gente for. Ô, Rafa, e aí não sei se você falou a sua idade, né? Sei que você está num momento de juventude ali, bem no inicinho da... Eu não tenho 12 anos, tá, gente? Já aconteceu essa confusão na célula antes.
Mas eu tô puxando esse assunto pelo seguinte, né? Você teve que reservar uns bons meses da sua vida para viver isso. E aí a minha pergunta para você é como é que tava? Às vezes a gente tem um sentimento de que a juventude é um dos melhores momentos para se viver isso, né? Justamente porque você tem às vezes mais flexibilidade. Com E certeza. eu queria explorar isso. Como que você tava a sua vida nesse momento? Você tinha outros planos, outros desejos, e isso mudou? E aí como que se encaixa uma experiência de missões que vai durar um tempo, que você tem, e tem a questão do preparo financeiro, né, ali também, né, do pré ali, de juntar, de arrecadar. Então é um momento longo, né? E como que foi para você viver isso adequado ao momento que você vivia antes disso? Tá, vamos lá. Na verdade, o meu trabalho ele é muito flexível, né? Então, planos bem definidos eu não tinha, mas estava trabalhando e estudando. E aí eu me inscrevi na escola se não me engano, acho que foi setembro, outubro do ano passado. E a escola acontece em julho, então eu fiquei um mês fora. Eu fiquei 15 dias na escola e 12 dias no Equador fazendo a viagem missionária. E aí, você se inscreve para fazer a viagem missionária, você pode ou não ir. Direcionamento do Senhor, né? E aí eu me inscrevi, aí antes de me inscrever eu falei com o pastor Léo. Eu falei assim, pastor Léo, tô pensando em fazer uma viagem missionária. Aí ele falou assim, uau, ele ficou mais feliz que eu. Fiquei assim, meu Deus, tá bom, que legal. Aí eu falei assim, tá, mas o valor vai assim, não sei o quê. E aí ele falou assim, olha, quanto a isso você não se preocupa, porque quando é pro Senhor, vai acontecer. Eu falei assim, não, então beleza, se a igreja vai me ajudar, se o pastor vai me ajudar, e se ele falou, tá falado. Aí, beleza, me inscrevi e a resposta demorou para sair. Aí eu assim, ai meu Deus, aposto que não vou para lugar nenhum, já começou aqueles pensamentos. Mas eu tava muito em paz, assim. No final do ano passado também, eu obedeci ao Senhor, e ele me pediu uma coisa, eu entreguei e tudo mais. Então, eu sabia que eu estava debaixo de uma obediência do Senhor, então eu tinha muita paz a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu sabia que eu não tinha, Deus não tinha colocado esse senso missional à toa, sabe? Então, para algum lugar eu tinha quase 99%, quase 100% de certeza de que eu ia fazer uma viagem missionária, seja para onde for. E aí, beleza. Aí saiu a resposta, eu me apliquei para Itália, Equador e Ilha do Marajó. Tinham 16 destinos, se eu não me engano. E aí eu me apliquei para esses 3 e eu passei pro Equador. E aí o Senhor me direcionou para o Equador e lá estava eu. Mas os planos foram muito direção de Deus, assim, tanto para pagar. Não foi fácil, mas Mas foi acontecendo. exatamente, fluiu muito do Senhor, gente. Eu não tenho como explicar. Porque, por exemplo, a parte teórica da escola, eu paguei todo com o meu salário e tudo mais. E aí, a parte prática, a viagem missionária, era R$ 4.500, mais as passagens, né? E aí, o Senhor me direcionou a também depender do Senhor e contar com as pessoas, né? Aí, eu coloquei no meu Instagram e falei assim, gente, eu já estava compartilhando no meu Instagram sobre a viagem missionária e tudo mais, sobre a escola. E aí, eu coloquei num dia, acho que foi 2 dias antes de fechar a primeira parcela dos R$ 4.500. E eu tinha, sei lá, uns R$ 500, que também era de oferta. E aí, eu coloquei nos meus stories e começou um monte de oferta, assim, de gente que eu nem conheço. E aí, teve uma pessoa que ofertou exatamente o valor que faltava para a primeira parcela. Aí, pagou a primeira parcela. Aí, mais pessoas começaram a ofertar e, em 3 dias, os R$ 4.500 foram pagos. Então, assim, Glória a Deus. foi realmente uma provisão do Senhor mesmo. Talvez quem tá vendo que não te conhece, acha, não, ela é uma influencer com alcance de milhões. Mas, Não, gente. Em breve, quem Ainda sabe? não, Amém. ainda não. Amém, Em recebo. breve. mas isso só, né? Eu digo isso justamente porque talvez alguém poderia pensar, normal, né, ela já tem muito alcance, mas foi uma coisa assim, né? Deus moveu realmente a situação. Não, demais. E aí, aí a viagem missionária foi paga os R$ 4.500 foram pagos em 3 dias. Aí eu fiquei assim. Teve um dia, depois disso, eu entrei no meu quarto, eu fui fazer meu devocional e eu não conseguia fazer meu devocional, porque eu só conseguia chorar mesmo, de tipo,
Deus, eu não mereço isso. Obrigada por tanta graça e de tanta bondade, assim. Em todo esse processo pré-viagem e na viagem também, eu vi e provei muito da bondade e da graça do Senhor, assim. E E você aí, foi em julho, né? em julho, eu fiquei julho todo fora. Aí, pra viagem, pras passagens, mentira, antes de pagar as passagens, eu cheguei no pastor e falei assim, ele falou que ia me doar uma oferta pela igreja e tudo mais. E aí, eu cheguei e falei pra ele assim, a viagem missionária foi paga, agora só faltam as passagens. Aí ele, quê? Como assim? Como que foi pago? Não, quem deixou? Como assim? Como que vocês pagaram? E eu assim, não, calma, foi tudo com oferta. Aí ele, meu Deus, glória a Deus e tudo mais. E aí, enfim, a igreja deu a oferta para as passagens e para completar as passagens, eu também vendi lá na igreja alfajor, benditos alfajores, eu ficava a madrugada inteira fazendo, mas glória a Deus. Alfajor, vendi também pipoca doce e vendi, quer dizer, a Ellen, a esposa do pastor Léo, me doou uma receita de palha italiana também, que eu também vendi. Tudo que eu podia vender, eu vendi. Aí, eu vendi... Ainda engordou a gente. E eu tô aqui pensando, nossa, saudades daquele alfajor. Tava ótimo. Nunca mais fiz também. Mas, enfim. Até aprendi a cozinhar pra vender pipoca Aí, ó, doce. tá vendo, gente? Júlia me Missões. ensinou. Obrigada, Júlia. Olha aí, missões te faz aprender a cozinhar. Exatamente. Aí, vendi e eu levei, no primeiro dia que eu vendi, eu levei o que eu consegui fazer na madrugada, né? Foi, sei lá, acho que 50 alfajores, assim. Aí, vendeu, tipo, em 3 minutos. A galera comprou 10 de uma vez e eu, assim... Aí todo mundo, tava com pouca fé, né? Eu, assim, não, gente, é só que eu só precisava dormir um pouquinho e tudo mais. Aí, no outro dia, eu trouxe tudo que eu podia também de doces lá pra vender na igreja. Eu lembro que nessa primeira eu perdi, porque vendeu muito rápido. Aí na segunda eu já fui desesperado. Não, reserva, pelo amor de Deus. Foi. Eu quero comprar um alfajor. Foi assim mesmo. E a galera encomendava também, aí eu trazia a encomenda e fazia mais também pra vender. E aí, enfim, vendeu, tipo assim, tudo muito rápido. E eu assim, meu Deus, glória a Deus. É realmente pra honra e glória do Senhor. E Ele tá aqui direcionando tudo isso também. Glória Eu a acho que Deus. uma coisa muito legal aí que a gente pode entrar é que eu faria uma pergunta que seria assim, o que são os dificultadores, né? Os obstáculos que às vezes a gente vê pensando na pessoa que está na igreja local, vivendo uma vida comum e tipo, por que ela diz, isso não é para mim? Por que missões não é para essa pessoa? E uma coisa que eu já vejo que já é uma resposta é essa coisa da disponibilidade, de se expor ao desconforto também, né? Porque eu sei que não é fácil, não foi fácil para você, não é fácil para ninguém que se exponha a, tipo, olha, vou depender das ofertas, da igreja, da performance das minhas vendas ali, que eu sei que antes de vender bate aquela incerteza, pô, e se ninguém comprar? Sim. E se eu voltar com isso para casa? E tem certeza que tem um monte de perguntas que fica na cabeça. E eu acho que essa já é uma primeira objeção, né? E aí a pergunta que eu quero fazer para todo mundo, né? Por que às vezes a gente se vê tantas desculpas, entre aspas, para as pessoas dizendo, não, isso não é para mim, missões não é para mim, participar dessas coisas não é para mim. Na experiência pastoral de vocês, como que vocês veem isso e como que a gente pode talvez corrigir esses pensamentos, né? A gente falou aqui, né? Missões é para todos. A questão é você se dispor. Eu realmente acho assim, né? A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, não vou nem dizer do jovem. Acaba sendo jovem porque o jovem normalmente é solteiro. Sim. Né? Então, assim, sim, eu creio que há uma idade em que é mais fácil você sair e ter essa experiência, né? O Paul Washer, que eu gosto muito, né? O Paul Washer eu tenho 53, acredito que o Paul Washer deve ser um pouquinho mais velho do que eu, né? Hoje ele é um pastor local, ou itinerante, um pregador da palavra, mas ele tem uma palavra muito forte para jovens que eu vi certa vez, em que ele fala, né, para os jovens destruírem videogames, TV, acabar com essas coisas que são distrações e focarem em missões. E ele cita que na juventude dele ele pôde, ele é americano, ele pôde passar um tempo no Peru, né, nos Andes ali, fazendo missões, e como aquilo foi impactante para a vida dele, né?
Acho que depois a Rafa pode compartilhar como foi, ela já, né, a gente já conversou um pouco, né, quando ela voltou, como foi impactante você em outra nação, conhecer outras pessoas, ela teve em locais diversos, né, ela vai falar aí presídio, zona vermelha, parques, quer dizer, nos mais diversos locais, com culturas diferentes. Assim, eu não fui a minha juventude não foi do Senhor, mas eu amaria, se pudesse ter voltado, né? É claro que isso não é possível e a gente se contenta, né, com o que Deus faz, mas essa experiência realmente de sair, de ser impactado, ser exposto, de respirar Jesus, de depender de Jesus nas coisas mais simples, né? De ir para uma rede social, de falar assim, eu estou precisando de um dinheiro para uma passagem, uma viagem cheia de perrengues, de desafios. E a gente faz, né? A gente faz viagens cheias de perrengues com o marido, com a esposa. Às vezes só, né, focado na diversão. Focado, né, na nossa diversão. Agora você está fazendo algo que você vai falar de Jesus, né? Você está exclusivo para aquilo, cara. Isso deve... A gente estava falando dos obstáculos, né? Você colocou uma coisa, né? A gente falou já de dispor o desconforto e essa coisa da distração, né? Eu acho que é um grande ponto que você falou. A gente está constantemente distraído, pensando às vezes só em cada vez mais distraído. E aí não sobra tempo para viver esse tipo de experiência, para se expor a esse tipo de coisa. Talvez o obstáculo também da material, né, que a Rafa abordou aqui. E que legal nessa experiência que ela compartilha da provisão de Deus. Eu penso muito isso. Se a gente se dispõe, né, o se dispor, o abrir mão das distrações para fazer aquilo que Deus mandou, será que esse Deus, Criador de todas as coisas, dono do ouro e da prata, não vai prover os recursos para a gente obedecer o que Ele mandou? É como eu sempre, né, quando a gente é pai, e vocês que ainda não são, e um dia serão, como a gente aprende a relacionar com Deus na nossa relação com os filhos. Né? E aí eu penso, quando eu peço para um dos meus filhos fazer algo e falo assim, olha, vai ali e compra tal coisa para mim. Eles sabem que o recurso para comprar vai vir de mim mesmo. Então eu estou mandando eles comprarem, não é com o recurso deles, é com o meu recurso. E eles vão, e eles levam o cartão, e eles vão pagar, e eles vão trazer aquilo que eu mandei eles buscarem. Né? Eu estou pagando para que eles façam aquilo que eu mandei fazer. Missões é uma ordem de Deus. Sim. Então, se o Senhor manda, Ele vai prover. E agora, olha que legal. Não é também ficar de braço cruzado esperando. Então tá bom. Então, Deus, manda que quando o recurso cair na minha conta, eu vou fazer a sua vontade. Não é isso. É o passo de fé. Né? Enquanto a Rafinha falava, eu ficava, olha que legal. Né? Ela não ficou parada. Ela usou de uma rede social. Mais do que só isso. Né? As pessoas vão me ajudar. Não. Ela foi aprender a fazer um alfajor, foi aprender a fazer uma pipoca. Mas eu vou viajar, fazer missões vendendo pipoca? Também. Também. Você vai usar aquilo que Deus te deu. Exatamente. Naquele momento. Então, se naquele momento é um alfajor, amém? Eu vi você também vendendo no seu Instagram peças suas. De roupas. De roupa. E isso eu fiquei assim, meu Deus, ela está desfazendo do guarda-roupa dela. Eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, ela está vendendo tudo. Eu fiquei com medo dela começar a expor as peças da casa. Gente, esse jogo de jantar. Esse jogo de jantar, mas tem que ser rápido, dá o lance, é rápido antes que a mãe veja. Mas ela dispõe de coisas pessoais para levantar recurso. Eu fico pensando, será que nosso Deus Pai não vê isso? E não vai prover tudo que a gente precisa? Agora, aí voltando a um outro ponto que ela colocou, né? Missão não é só fora. Se a gente colocar a nossa cabeça, o nosso entendimento de que missões é para cá e que a gente pode começar a falar com o motorista de Uber, numa padaria, com o vizinho de frente, convidar para vir numa igreja, para vir numa célula, falar do amor de Deus na faculdade, no trabalho. Será que Deus também não vai mandar os recursos para que a gente continue falando do amor dele? Né, e nos sustentar, e aí as distrações elas vão ficando de lado, porque a gente vai tendo prazer dessa relação com Deus
e de alcançar vidas para Deus. Sim. E aí, de repente, olha, ao invés de ficar, né, distraído com outras coisas, eu vou fazer do meu Instagram um ponto de pregação, né? Ao invés de futilidades, algo que realmente alcance vidas. Sim, a internet também acaba sendo um campo missional, assim, né? Eu adoro gravar vídeos, eu amo gravar vídeos. E eu comecei... Gente, eu preciso cortar, Rafa. Ela foi muito... líder de adolescente. Gente, a Rafa, ela tá na mídia, ela grava vídeo. Ela chegou de viagem, a gente já botou ela para gravar um vídeo. Ela tá sempre disponível ali Ela é para líder da igreja. célula de adolescentes, mas ela também é parte da célula de jovens, onde ela também prega, faz dinâmica, faz tudo. Ah, gente, tem que estar disponível, Essa né? menina é um furacãozinho. Continua, Rafa. Ai, até me perdi. E depois já dá o seu Instagram pra Você turma. falou que Ah, gosta tá. de gravar Isso. vídeos. Tá Ai, todo mundo ai, querendo te isso. seguir agora. Aham. Enfim, gente, meu Instagram é Rafa Marostegan. Do jeito que fala, do jeito que escreve, termina com M e não com N, beleza? É isso. Mas a internet, ela é um maior campo missionário que a gente consegue ter hoje, porque da sua casa você pode chegar, tipo, a outro país, assim, e por um vídeo, por uma mensagem, por um clique de distância, né? Vamos dizer assim. Então, eu comecei na internet gravando vídeos cristãos. Então, eu fazia devocional. Acho que meu primeiro vídeo foi sobre a graça de Deus, que fala em Romanos. E eu lembro que aquele devocional me impactou muito. Eu falei assim, nossa, preciso gravar um vídeo. Aí eu fiz um roteiro assim. Gente, o vídeo tem 13 minutos. Mas antes era o IGTV do Instagram, né? Que dava tipo um YouTube, assim. Eu lembro dessa. A minha vinheta era até assim. Acho que era, não sei, bem-vindos ao IGTV, alguma coisa assim. E aí eu comecei a gravar assim. Agora a internet mudou um pouco, né? Então a galera gosta mais de vídeos curtos, rápidos, não tem tanta paciência para assistir. Então a gente tem que se adaptar ali, mas a mensagem não pode parar de ser pregada também pela internet. E, bom, vamos lá, a gente está progredindo então na experiência, né? A gente falou muito do antes, eu acho que assim, já sem muito mais delongas, precisamos falar de como é que foi a vida lá no Equador, no campo. Eu vou deixar a pergunta ampla, porque assim, eu acho que o pessoal a gente pode ouvir de tudo, né? Como que foi ali você viver, onde vocês foram, como que era a rotina? Conta pra gente. Quais lugares? Eu falei aqui, né, da Zona Vermelha, eu lembro de você me falar de um presídio para adolescente, de parques, que mais? Em que lugares você foi, assim? A gente serviu muito em parceria com a Zion Church, né, que tem a Zion em Quito, que é uma igreja, e tem a Zion em Cuenca, que é uma cidade a 8 horas de Quito. Então, a gente serviu essas duas localidades, Cuenca e Quito. Primeiro, a gente chegou... Eu vou tentar ser breve. A gente chegou e no primeiro dia a gente serviu no Retiro Transformados. A gente agiu muito em parceria com a Zion e também com uma, posso dizer, instituição que chama Casa Missueños, que eles trabalham há 20 anos já com os povos vulneráveis. Então, a gente chegou e a gente foi servir no Retiro Transformados, que é com essa Casa Missueños, que eles trabalham com... O Retiro Transformados é com a comunidade LGBT. Então, com a comunidade dos trans. E aí, a gente serviu eles e a gente foi completamente impactado, assim, porque eu, por exemplo, não sabia o que esperar, né? Tipo assim, eu nunca tive contato, nunca trabalhei, nunca tinha feito um evangelismo, primeiramente, e muito menos com esses povos. E aí, a gente foi muito impactado, assim, com o amor mesmo, assim. E eles essa Casa Missueños já fazem esse trabalho com eles há um bom tempo, assim. Então, a gente foi servir mesmo, assim. E aí, a gente orou com eles, participou ali da pregação que eles estavam tendo também. E, cara, eles agradeceram tanto a gente por a gente estar ali, só por a gente demonstrar o amor de Jesus, assim, sabe? E esses líderes dessa instituição Casa Missueños, eles também nos constrangeram muito, assim, com o amor que eles têm pelo perdido, assim, né? Então, ela até falou, a Mela, ela até falou que é mais fácil para ela amar a galera de fora da igreja do que a galera de dentro da igreja. Aí eu fiquei assim, uau! Tipo assim, ela tem um amor como Jesus amou mesmo, assim. Aí a gente serviu nesse retiro, aí depois a gente foi para Zion Cuenca.
Na Zion Cuenca, a gente serviu a igreja que está sendo implementada lá. Então, a gente serviu nos cultos. Eles também estão fazendo estudo bíblico. Então, a gente serviu com as crianças também, um pouquinho. A gente fez um pouquinho de tudo lá na igreja. Aí, também, a gente foi fazer evangelismo nas praças e nos parques. E também foi a minha primeira experiência, assim, de evangelismo. E foi sensacional. É muito difícil. Quando você vai fazer com mais pessoas, acaba sendo mais fácil, que um vai puxando o outro ali para pregar. E também, até você abordar a primeira pessoa para falar de Jesus, é mais difícil. Mas depois que você aborda a primeira pessoa, você fala, meu Deus, vamos embora, é isso, vamos pregar do evangelho, vamos falar de Jesus, porque é disso que essas pessoas precisam. Aí a gente também, em Cuenca a gente fez isso, aí depois a gente voltou para Quito, a gente foi para o presídio. E o que nos chocou foi que eram, tipo, adolescentes mesmo, de 13 até mais ou menos 23 anos, assim. E não era crime de, tipo, roubar uma bala da Americanas. Era, tipo, matar e essas coisas, assim. E a gente ficou muito em choque, porque elas... Como assim essas pessoas fizeram isso? Porque a gente não sabia qual era, né? Depois que contaram pra gente. E a gente olha eu fui pra prisão dos meninos, né? E parte do meu grupo foi para a prisão das meninas. Porque é limitado, né? O número de pessoas. E aí, beleza. A gente foi e, tipo assim... A gente olha para eles e fala... Cara, não é possível que você fez alguma coisa, sabe? Porque eles realmente são muito puros, assim. Acabam sendo adolescentes, crianças. E... Crianças assim, né? Adolescentes. Então... Foi muito especial ali porque... Os meninos tinham muita fome pela presença do Senhor, assim. Então, no momento de louvor, eles, tipo, levantavam as mãos e cantavam. E a gente tava lá cantando em espanhol, tipo assim, portunhol, improvisado, assim, e tal. Então, foi muito especial. Eles ajoelhavam. A gente teve várias pessoas aceitaram a Jesus ali também. Foi muito especial transbordar ali do Espírito Santo mesmo, porque... Até mesmo na prisão, o Espírito Santo tá. Então, o Espírito Santo tá em qualquer lugar, assim. Amém. E basta a gente se posicionar para que ele venha se manifestar também e para que a gente venha pregar. Aí a gente foi para a prisão. Aí depois a gente serviu também a Zion Quito. Então, ia ter culto. A gente chegou mais cedo para arrumar as cadeiras. Quer dizer, a gente chegou um dia antes, né, do culto. Mas a gente arrumou as cadeiras e tudo mais. E foi um aprendizado, assim, de excelência mesmo. Porque lá na Zion eles têm o gabarito das cadeiras. Então, tipo assim, tem a quantidade certa de cadeiras em determinado setor. E aí tem o espaço entre as cadeiras, a angulação. Gente, a nossa amiga arquiteta, ela arrasou demais ali. Tinha uma menina arquiteta do meu grupo, aí, tadinha. A menina batalhou ali. E aí, e a gente já não aguentava mais, assim, arrumar aquelas cadeiras, porque tinha alguns defeitos da cadeira, né? Então, tipo assim, um encosto era um mais para cima, outro mais para baixo. O pé da cadeira, um era mais para trás, outro era mais para frente. E a gente, assim, meu Deus, aqui não fica bom nunca. Aí a gente não tava aguentando mais, eu já tava ficando estressada já de arrumar aquelas cadeiras, que a gente ficou 2 horas arrumando as cadeiras. Aí... Já tem uma missão para você, Rafinha. Ai, Tudo que Deus. você aprendeu lá Tudo que você vai ser aprendeu. usado. Ai. Mas aí, enfim. Aí, no final, o meu líder de viagem juntou a gente e falou assim, gente, termina aí as cadeiras e vem aqui. Aí a gente sentou, conversou e ele falou, olha, o que a gente tentou fazer por muito tempo que a gente está aqui é o perfeccionismo. E perfeccionismo a gente nunca vai chegar na perfeição. Então, ele nos deu parabéns pela excelência, porque a gente fez o melhor com o que a gente tinha. Então, a cadeira ficou ótimo, gente. Eu vou falar aqui, ficou muito boa as cadeiras. E a gente fez o melhor que a gente tinha. Então, isso que é excelência. A gente tem que agir em excelência em tudo que a gente fizer. Não só arrumando cadeira, mas em tudo que o Senhor nos propôs. Seja no trabalho, faculdade, enfim, tudo que a gente fizer. Aí, o que mais me impactou foi a Zona Vermelha de Quito, que tinha os bares, os moradores de rua, tinha prostituta, enfim. A gente foi e era à noite, né? E aí eu falei assim, eu tava com um pouco de medo, confesso. Tava com um pouco de medo. E antes a gente teve um treinamento, né? Com a Casa Missões, que eles vão lá há 20 anos nas ruas. Toda semana eles vão lá.
E eles começaram entregando, tipo, um cartão profético com um versículo, alguma palavra, assim, pra pessoa. Eles entregavam chocolate quente e uma flor, se eu não me engano, e oravam pela pessoa. Então, eles se sentiam amados e desde há 20 anos atrás até hoje, teve diminuiu o índice de prostituição nas ruas. Então, com certeza pelo evangelho, pela palavra que eles vêm pregado. E eles também vão há 20 anos nas prisões que eu falei, 20 anos ou menos, não sei. Mas também quando essas pessoas saem da cadeia, eles também, o índice deles voltarem é bem menor também. Então, o evangelho ele tem poder também. A gente vê isso e provou disso também. E aí, na Zona Vermelha, eu tava com medo. A gente teve um treinamento que era de noite, né? Então, a gente ia se separar em grupos. Foi uma galera, assim. E a gente... Aí não podia levar brinco, não podia levar nada, né? Você ia só... E amém. Ia só com a roupa do corpo e uma oração, assim. Aí, beleza. Aí, a gente foi pra lá e eu, assim... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou falar? Como que eu vou abordar essas pessoas? Eu não sei. Eu falei assim, Espírito Santo, se o Senhor não for, eu realmente também não vou, né? Não vou saber fazer, não vou saber falar, não vou saber orar. Nem orar eu vou saber. E era orar em outra língua, né? Porque no Equador eu falo espanhol. Então, assim, a língua foi um dos maiores... desafios pra mim. Tudo bem que é parecido, mas a hora que você fala... Gente, é diferente, não tem jeito. E eu raramente fiz espanhol, né? Antes da viagem missionária, fui a louca do Duolingo ali, mas algumas coisas o Duolingo me ajudou bastante. Mas meu cérebro, às vezes, pensa muito em inglês, porque eu fiz muito tempo de inglês. Mas, enfim, deu certo. O portunhol também foi com Deus. E aí... a gente começou a andar ali e a pessoa que estava com a gente, ela fazia parte dessa casa Miss Fênix. E ela começou... A gente abordava alguém e muitas vezes eles já conheciam, porque eles fazem esse trabalho há muitos anos. Então, eles já conheciam e falavam, não sei o quê, trouxe umas pessoas do Brasil e tudo mais, que eles gostam, né, do Brasil. Aí fala do Brasil, futebol e essas coisas. Aí a gente, futebol e tudo mais. Aí, beleza. A gente foi abordando todo mundo, aí a líder falava, tipo assim, tá, agora você vai orar por essa pessoa. E eu assim, claro, vamos lá, vamos orar. E eu não sabia... Não, gente, eu não sei o que eu orei em nenhuma oração, assim, porque era muito barulho da rua, porque era bar, então, tipo assim, tava muito alto, era em espanhol, e eu pensando em português, e tinha que prestar atenção no movimento também, porque a gente sempre tem que orar com o olho aberto quando a gente tá fazendo evangelismo, porque a gente não sabe, né, se vai acontecer alguma coisa e tudo mais. Então, a gente sempre tem que ficar atento, orar e tudo mais, e eu assim, meu Deus, e agora? Mas foi. Aí acabou o tempo, a gente ficou, sei lá, 1 hora lá, eu acho, andando e entregando. A gente também fez cartinhas com versículo e tudo mais, e entregou. E era legal que quando a gente entregava, fazia sentido pra pessoa, assim, sabe? E a pessoa às vezes começava a chorar e a gente... Calma, o Senhor tá com você, não foi à toa que o Senhor nos trouxe até aqui pra falar com você e tudo mais. Aí a pessoa começava a chorar, assim, então... Uau. O Espírito Santo se moveu ali, mesmo no medo, mesmo em meio ao caos da rua, mas ele se moveu e aí a gente voltou e teve, tipo, a gente fez, tipo, uma reuniãozinha ali pra contar os testemunhos. E aí me chamaram pra contar e eu falei assim... Eu não conseguia nem falar, eu falei assim... Não quero falar. Porque eu realmente saí muito impactada, assim, de tipo... Meu Deus, eu só conseguia falar assim... Senhor, eu não amo como Jesus amou. Eu não sei amar essas pessoas. Eu não tenho esse amor por essas pessoas. Mas foi legal viver essa experiência porque algo no meu coração... Você toma consciência disso, né? Exatamente. Se você não se expõe, você acha que você já é um cristão incrível. Exatamente. A gente acha que ser cristão dentro da igreja é ser cristão de verdade, né? Mas a gente tem que ir pra fora também. É o suficiente, né? Exatamente. A Bíblia fala, né? Não dá pra acender uma candeia... debaixo da cama, né? E aí, colocar enfim, embaixo da cama. exatamente. Então, a gente tem que brilhar no alto para que o mundo possa ver. Amém. E por isso que a gente é sal e luz do mundo. Enfim, e aí eu saí totalmente impactada. E eu falei assim, para as minhas colegas de missão, assim, né, que a gente foi em 12 pessoas. 2 líderes e 10 alunos, né? Estavam lá para fazer a viagem missionária. E eu assim, gente, o que aconteceu agora? Tipo... Meu Deus, eu preciso mudar isso, sabe? Aí eu ficava pensando,
é uma coisa que eu preciso também trazer para a igreja, para que a gente, muitas vezes, falaram muito isso lá na escola também que eu fiz, que muitas vezes a gente acha que fazer boa obra, fazer uma boa ação é pregar o evangelho. Não, isso é uma boa obra. Pregar o evangelho tem que ser com palavras, porque é com palavras que a gente vai falar do evangelho, falar aquilo que Jesus fez, desde a criação até a redenção e tudo mais. Então, foi muito especial, foi muito diferente, assim, foi uma experiência única que realmente transforma a nossa mente, o nosso modo de pensar e tudo mais. Muito bom, sensacional. Bom, a gente queria ouvir mais detalhes aqui, mais fundo na história, mas a gente precisa andar pro final do nosso episódio. Acho que eu falei demais. Não, que isso. Igual eu falei, por mim, a gente já ficava mais uns 10 minutos aqui. Mas é porque realmente a gente já falou bastante coisa, mas ainda tem tempo, né? Eu quero convidar a todos para trazerem suas considerações finais. Acho que a gente é muito inspirado, né? Quando a gente ouve esse tipo de história, quando eu escuto a Rafa, eu fico pensando, cara, eu lembro do meu tempo tive uns anos fazendo evangelismo de rua, aqui em BH mesmo, evangelismo de igreja, né? Que a gente fala, que ia pra rua, ia pregar, e aquilo são lembranças muito boas, te molda muito. Então, espero que você que está nos ouvindo esteja saindo inspirado por essa história, inspirado a viver algo assim. Nós somos chamados realmente para esse contexto de missões. Queria deixar realmente em aberto para a gente fazer considerações finais sobre esse assunto. Um recado final de cada um para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, sobre missões e a igreja local, um convite às vezes para viver isso. Vou puxar o pastor Léo primeiro? Pode ser. Aquece o coração, né? A gente ouvindo a experiência da Rafa e esse bate-papo aqui, o nosso coração aqui está cheio da graça de Deus. Eu espero que você que está ouvindo, né, esse podcast ou assistindo, você também seja alcançado por esse amor de Deus e por esse chamado para todos nós, né, e que realmente nos permitamos ser usados por Deus e que a gente entenda que se Deus nos escolheu e nos salvou, é porque nós podemos e Ele vai nos usar para alcançar pessoas. E há um vizinho, com certeza, que precisa ser alcançado, há um amigo, há um parente, há alguém que precisa ouvir falar do Evangelho do Senhor Jesus, da salvação, da graça, da eternidade através da nossa vida. E não é à toa que Deus chamou você, nos chamou. Então, que possamos realmente abrir o coração para esse chamado missionário de sermos evangelistas aonde nós estivermos. Não só no Equador, não só em povos não alcançados, mas aonde você está, na sua cidade, no seu trabalho, com a sua família, em todos os lugares. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Se você sente esse desejo de ir, né, como foi acontecendo com a Rafa, vá, que nós chamamos de missões transculturais, outra cidade, outros estados, outros países. Aqui a gente deixa um abraço também, né, para Elisama, né, que nós apoiamos, né, com orações e com recursos, né, uma missionária que trabalha no Timor-Leste, no Moçambique, muito querida da nossa igreja. Os nossos queridos Eduardo e G, que estão na Espanha, deixaram a sua vida confortável aqui no Brasil, foram para a Espanha no meio da pandemia com seus 2 filhos, estão lá pregando na região de Santiago da Compostela. O Ricardo ali em Marataízes, querido Ricardo, né, lutando pelos adolescentes ali. Toda semana, Rafa, o Ricardo, Projeto Semear, ele pede ali R$10, R$20, R$2, R$5 para o café das crianças, para levar as crianças. Trabalho maravilhoso, são trabalhos específicos. Mas, claro, faça, como o pastor Léo disse, esse trabalho, né, como foi dito aqui, do dia a dia, né, o evangelismo local, a nossa Jerusalém, a nossa casa, né? Algo que a Rafa me disse, depois ela pode compartilhar, que me impactou muito, né? Não é só sobre ir para fora, é sobre servir na igreja também. É sobre nós estarmos ali, né? Nós estamos fazendo missões quando a gente está ali todas as manhãs na igreja, cuidando. Eu gosto de chegar todos os dias pela manhã ali cedinho e com as minhas próprias mãos tirar o lixo que às vezes ficou no jardim, né? Os cocôs de cachorro que às vezes ficam. Isso, eu creio que isso também
né? Alinhar as cadeiras. Alinhar as cadeiras, né? Hoje Que eu aprendemos, tenho uma... aprendemos Vou mais brincar, eu tenho sobre. toque. Eu não consigo ver aquelas cadeiras desalinhadas. Ai, Deus. Tudo que nós fazemos para o Senhor Jesus é missões, né? O cuidar dos nossos, cuidar dos que estão ao nosso redor. E claro, né? Se a sua seara não for Jerusalém, o que está próximo, for Samaria, né? Um pouco mais distante, até um local que você não quer ir, né? Ou se for os confins da terra, outros países que você vá. E o importante é nós expandirmos a obra do nosso Deus. Isso me lembra, né, a ideia de que missões se faz, né, com os pés de quem vai, com os recursos de quem envia e com as orações da igreja. Amém. Rafinha, seu último recado também. Só queria falar duas coisas antes. A primeira é que eu aprendi... Muitas vezes a gente acha que pregar o evangelho é só para a pessoa ir para o céu, né, e não ir para o inferno. Mas pregar o evangelho diz muito mais sobre trazer o reino dos céus hoje, na nossa realidade. Então, pregue o evangelho não falando, tipo, nossa, se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Tipo, não. Você aceita Jesus para realmente trazer o reino de Deus para agora, para onde você está agora. E também... Esqueci o que eu ia falar. Mas amém, glória a Deus. Isso foi muito especial. Antes da gente fazer missão, antes da gente transformar aquela localidade ou o seu trabalho, enfim, a gente é muito mais impactado, a gente é muito mais transformado. Então, nossa mente é transformada, nosso coração é transformado, tanto para amar mais quanto para servir mais. E o pastor Gibas falou de servir a igreja local. A escola é toda para isso, sabe? Eles nos capacitam para receber coisas e trazer, depositar na nossa igreja local. Porque a igreja local precisa enviar missionários também e fazer evangelismo ali perto também, porque as pessoas têm um vazio que só Jesus pode preencher. E a gente tem a chave e a solução de todos os problemas para as pessoas, que é Jesus. Então, é disso que elas precisam, é disso que a gente precisa se posicionar para falar também como cristãos. E é disso que eu tenho pedido mais sabedoria também e mais espírito de ousadia mesmo para pregar do evangelho onde quer que eu vá, assim. E é isso. Muito obrigado pela sua participação, Rafa. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Pega o link desse episódio do YouTube, do Spotify, já manda no grupo da sua célula, manda no grupo da família, espalha para todo quanto é lugar, coloca nos stories do Instagram, nos stories do WhatsApp, se você usa. Seja como for, compartilha, comente, pra gente saber que você gostou, pra gente saber o que você achou. Diga aí o que você achou de ouvir mais sobre essa experiência. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais.